Marcelo? É pra mim que você tá perguntando? Eu queria saber uma resposta, porque às vezes eu não tenho resposta para essas Eu não sei, coisas. Zinho, vê se você consegue me dar uma ajuda aqui, Zinho. Por que eu não consigo dizer exatamente? O que eu posso dizer de fora, observando o jogo, é que, assim, parecia que a defesa e o ataque estavam brigados do Flamengo, né? Porque tinha um clarão no meio-campo entre um e outro. Que você tá falando igual o Alcaraz Respostinha, você tá igual ele, reclamando. Mentira, ele falou Respostinha isso? reclama do espaço no meio-campo, que a defesa não marca ninguém, entra toda hora nas costas dos laterais, toda hora nas Eu nem costas dos falei com zagueiros. ele, hein? Você não falou com ele? Não falei com o ele, Respostinhas falou tudo isso pra mim. Porque aí quando o Alcaraz entra, Zinho, bem ou mal, ocupa uma faixa de meio campo que, né, melhora ali a troca de passe e tal, mas realmente ficou difícil de fazer qualquer análise positiva desse Flamengo ontem que não seja individual, no caso do Gerson, Pedro sem ritmo, tem falha individual do Davi Luiz, o que você achou? Eu achei assim, os companheiros aí resumiram bem, né? O Corinthians entrou para um jogo da vida dele, da decisão. Sabe aquela coisa assim, hoje é dia do meu aniversário. 114 anos do Corinthians, né? Isso. Na minha casa. É festa na minha casa, é meu aniversário e eu tô com a corda no pescoço. Né? Tô na zona de rebaixamento. Continua, né? Porque o Fluminense venceu. Mas assim, o jogo é esse, contra o grande Flamengo, o melhor elenco, como diz o Pascoal, né? Disparado o melhor elenco. Está provado que não é. Não é o melhor. Disparado. Não joga como. Não é diferente. disparado. Não joga não como o melhor elenco. Mas tem o melhor elenco. Não é disparado. Não é disparado. Eu vou sempre contra essa tua opinião, Pascoal. É melhor elenco. Mas disparado não é. Disparado, longe, by Porque far. pega um time bem simples, bem normal, num momento péssimo, que é o momento do Corinthians, presidente com briga, com impeachment aí, com, né, o conselho entrando com essa possibilidade de impeachment do presidente, briga, problemas, torcida insatisfeita, jogadores não rendem o melhor jogo, mas é aniversário, é em casa, é com o torcedor. Esqueceram disso tudo, se uniram para pegar o melhor time, né? O time que tem melhores jogadores e que esses jogadores foram convidados para a festa. Parece que o Flamengo foi convidado para a festa de aniversário do Corinthians. Vamos lá levar presente, vamos participar dessa festa, vamos celebrar o aniversariante. Parecia isso, porque o Flamengo não jogou. O Flamengo foi para participar só da festa, sabe? Aquela coisa, né, Mauro Naves? A gente gosta de ir no aniversário, né, Mauro Naves? Opa. A gente vai lá para dançar, para brincar com o aniversariante, para se divertir. E o Flamengo ficou olhando o Corinthians determinado, aplicado, querendo, rasgando, chegando, dividindo todas as bolas, querendo fazer a sua festa, querendo comemorar seu aniversário. E o Flamengo, vamos aqui, né? Vamos cumprir tabela, vamos participar do jogo aí. Não teve interesse. Se o Flamengo coloca quando no jogo colocou um pouquinho mais de aplicação, é muito melhor do que o do Corinthians. Então, assim, resumindo, o Flamengo cumpriu tabela, né? Foi lá. Aí a gente vai falar aí, desfalques. Tem desfalques, sim. Por que não falar isso? Tem desfalques. Mas só que o time que entrou em campo é melhor do que o time do Corinthians. Você escalar tá 11 vendo contra como tem 11, melhor, os que estavam em campo ontem, o time do Flamengo é melhor. Mas não é disparado, porque perdeu. Se fosse disparado melhor, venceria o jogo. Não, ele é o melhor elenco disparado. Não é disparado porque os cara que não estão jogando não estão com a mesma intensidade, não estão com o mesmo ritmo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Flamengo tem muito longe, o Flamengo está aqui e os outros estão aqui. Né? O Flamengo acaba de fazer 3 contratações. Mas o Michael se machucou. Tudo bem, ele vai se recuperar. Não é para sempre que ele se machucou, hein? Daqui a pouco ele vai voltar. 40 dias, 30 dias, se for uma lesão, no máximo 40 dias e tal. Então, vai for uma lesão forte, a dele. Agora, contratou Gonçalo Plata para jogar. Alcaraz estreou ontem. Alcaraz estreou ontem. Eu só não entendi o posicionamento do Alcaraz. Eu não me entendi.
O Alcaraz joga do meio para frente. Aí o Tite botou ele de primeiro volante. Segundo, né? O Ortiz estava ali de primeiro, aí depois o Ortiz foi para a zaga. O Ortiz vai para a zaga, então, que ele acaba... aí tem o Alan. Eu tenho alguma dificuldade de entendimento a respeito de algumas situações. Né? Porque você vê o cara jogar, e ele entra para jogar no seu time e ele volta diferente. Ele joga numa posição que... não, mas ele pega a bola de frente. Mas pega a bola de frente e tem 80 metros para correr. Pega com 50 só para correr. Economiza 30. Não, a primeira bola dele foi excepcional. Não, ele correu 80 metros. Mas foi excepcional. Ele correu o campo todo, né? Ele quase... Ele mas saiu ele do meio campo porque ele rouba a bola no meio campo. Ele que rouba, acho que do Yuri. E aí ele dá essa arrancada, tabela e quase faz um gol com 1 minuto em campo. Deu no Pedro para fazer... O Pedro deu para ele, toca no Pedro, o Pedro dá de volta para ele e ele quase faz o gol. Isso. Aproveitando o que o Zinho disse sobre o Pedro da seleção, também o Pulgar, tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. Sim. Mas o Tite também poupou, que ele está indo para a seleção do Chile, então foi bom para ele. Ele saiu no intervalo. Eu tenho alguns questionamentos a respeito também de jogadores para seleções. Como nós temos muitos sul-americanos jogando no futebol brasileiro, que jogam nas seleções, eu não sei se é só a minha impressão, eu sou apenas um analista de futebol, né? Todo jogo pré-convocação de seleção, os caras que vão para a seleção dos outros países não jogam bem. Eu não sei. Às vezes eu fico olhando e falo, mas será que... Sabe, falta. Sabe? Mas será que... Contra este argumento, eu vou te dizer, o Gerson deu a vida ontem. Não, tô falando de jogadores de seleções... Cara não das mais... seleções do Brasil, que jogam no Brasil, das seleções dos outros países. Mas tá indo para a seleção também, né? Eu acho que o Gerson, nesse recorte, que o Flamengo não está bem... É quem mais jogou, né? Quem mais tem minutagem, eu acho que chega a ser citado. Ele jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Chega a ser citado ontem pelo Luiz Araújo tem mais jogos do que ele, só que o Luiz Araújo muitas vezes acaba entrando no segundo tempo, então tem menos minutagem do que o Pedro, né? E ontem então, também faltou energia pro Luiz, que eu vivo elogiando, Eu quero até te fazer uma pergunta, Mauro, só porque eu acho que assim, entre o individual e o coletivo, a gente tem algumas análises para fazer. Sim. Acho que o Davi falha individualmente, o Pedro estava sem ritmo de jogo, concordo plenamente com o Zinho. Agora, entre o Davi falha nos 2 gols para você? No primeiro, a bola atravessada ele falha, o outro para mim é uma falha coletiva. Não, se você pegar o primeiro gol do Corinthians, o Mauro falou do Alcaraz, quem rouba a bola do primeiro gol do Corinthians, quem é que foi? Já não me lembro mais. Quem fez o gol. Ou seja... Quem toma a bola no meio campo, rouba a bola do time do Corinthians, faz a tabela e ele vai... Se você pegar a imagem, Júlio Alberto tá aqui, ele vai chegar lá, ele tá chegando ali, ele roubou a bola, ele vai chegando, ele tá como que ninguém faz nada. Dá uma olhada, gente. Pra mim aí é uma falha coletiva. O outro lance... Tem que abafar, não pode deixar cruzar. E fora o gol anulado, que também a defesa do Flamengo ficou assistindo, mas o que eu ia perguntar pro Mauro não era nem isso, era que eu acho que assim, entre o oba-oba do melhor elenco, né, da América Latina e tal, não sei o quê, e o deserto dos desfalques... Existe um elenco que precisa ser competitivo porque tem muitas peças. Então, para mim, passa pela questão de treino, pela questão de posicionamento. Tudo bem, tem gente que chegou agora, a gente dá um desconto, mas o trabalho do Tite, para mim, se a gente tira agora o Tite do comando do Flamengo, ele entra num lugar que não deixa muita coisa de legado, não deixa muita coisa construída. Então não era também para esse trabalho estar melhor feito, estar melhor construído, estar mais sólido? Porque ele não chegou ontem, ele chegou no ano passado. Mas com um time que toda hora muda. É evidente que quando muda, eu entendo o que você quer dizer. Já tinha que ter um padrão, apesar de mudar características, né? Joga um jogador tal, é de um jeito, o outro jogador é do outro. Ele realmente passou. A gente tem dito aí 10, 12, 6... lesões, enfim, toda hora tá difícil ver o time titular jogando, tá? Né? Ultimamente não tem acontecido. Mas acho que você tem razão no fato de competir, até porque, como tem essa concorrência, por exemplo, o Luiz Araújo sempre teve muito bem, na minha opinião, eu gosto muito dele e tal, às vezes até esquecido. E joga da direita, joga da esquerda, mas ele não é titular. Então e ele é novo, então tem que dar alma. O Bruno Henrique voltou não faz muito tempo, um baita jogador, né? Já foi o cara aí, 2019 e tal, um baita cara. Não sei, o Wagner colou nele que não deixou ele andar. Então, eu fico esperando que esses caras entreguem mais. O Pedro, centroavante para ser titular, pode ter tido isso que o Zinho está dizendo, hoje eu vou tirar o pé aqui, mas eu precisava jogar. A gente falou, acho que no sábado no programa, né? E esperava que ele jogasse, porque eu não sabia. Eu até falei assim, olha, eu não sei se ele... Depois daquela declaração do dirigente do Flamengo,
ele vai tentar se recuperar para se apresentar à seleção, então, mas com a cara de quem não sei se isso vai acontecer. Não estava querendo muito. Que é o segundo lá do Braz, o Spindle, não estava querendo muito. Pro Flamengo, para quê que ele vai lá? Deixa ele se recuperar agora, treinar 10 dias com o Tite. Mas enfim, aí eu não sei se ele precisava jogar para mostrar pro Dorival. É que o Pascoal tá falando, o Pedro jogar o tempo que jogou, foi o Pascoal ou foi o Zinho? Agora foi o Zinho, né? Atrapalhou o desempenho do Flamengo. Ele não tinha condição de estar em campo aquele tempo todo. Estava claramente sem ritmo. Mas isso é uma escolha quem escala é o treinador. O Pedro não se escalou. Eu sou obrigado a reverter novamente o quadro para dizer o seguinte. O melhor elenco da América Latina, não é da América Latina, das Américas, o melhor elenco das Américas tem que jogar minimamente melhor do que um time que está na zona do rebaixamento. Não importa se é o Corinthians, se é o Palmeiras, se é o Botafogo. Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, que estão na liderança do campeonato. Se eles estivessem lá embaixo, tinha que jogar minimamente melhor. Não é o Flamengo ser minimamente melhor. O Flamengo sucumbiu diante do Corinthians. O Flamengo parece que entrou em campo numa arena com 40 mil torcedores e aqui, como diz a entrada do estádio, bem-vindo ao hospício, o Flamengo se intimidou com tudo. O melhor elenco da América do Sul, o melhor elenco das Américas. Dá uma olhada na escalação do Flamengo, gente. Eu tô olhando isso aqui, Pascoal. Não é para jogar o que jogou, gente. Gente, o Rossi, Varela, Fabrício, Davi Luiz estava jogando bem, o Ayrton, Pulgar. Entre o melhor elenco e o deserto dos desfalques, existe um caminho do meio que precisa mostrar jogo. Quer ver, eu discordo do que o Tite falou ontem. Vamos colocar o Tite para falar, que eu quero ouvir o Zinho também na sequência, porque ele, depois do jogo, fala como se ele tivesse conseguido se adaptar e adaptar o time às necessidades. Cita até outros trabalhos, né? Mas vamos ouvir o Tite para a gente ver se faz sentido isso no Flamengo ou não. Nós temos que procurar equilíbrio. As minhas equipes, elas são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. E outro, se eu sou um técnico, se eu me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. E se pegar a minha história, ela tem um 3-5-2 com o Grêmio, ela tem 4-4-2 com o Caxias, ela tem 4-2-3-1, ela tem 4-1-4-1, e ela tem... Por quê? Porque eu tenho que me adaptar, essa é a minha função. E dentro desses aspectos também, equilibrá-la, de uma forma ou de outra, inclusive de bola parada ou de bolas aéreas. Hoje de bola parada, não de novo bem, mas de bola aérea, mas ela teve o cruzamento, que ela teve a qualidade do adversário, que o atacante do lado contrário, no caso o Tales, teve a condição de fazer o gol. Isso é uma jogada construída, não foi uma jogada de falha. E aí tu tem que olhar os dois aspectos, né? Zinho, a gente está vendo aí aproveitamento nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, e quando ele fala em equilíbrio, eu não sei se eu concordo, porque eu acho que está defendendo pior do que já defendeu com outros treinadores, e a gente está vendo que o ataque também não está encaixando como a gente já viu encaixar em outros momentos. Então o equilíbrio é o quê? Tá tudo abaixo? Não, assim, eu acho que os resultados, né, obtidos, a gente vê ali embaixo, avançou na Copa do Brasil e avançou na Conmebol Libertadores. Então a conquista desses resultados, o Mauro Naves falou no início do programa, e eu concordo. Faz da linha no meio campo, faz a jogada pela direita. E aparece sozinho. E vai aparecer do outro lado. Foi só empenho, Pascoal. Assim, acho que o Garro fez uma boa partida. O Romero, quando entra muito bem no jogo, né? A aplicação do Romero é algo a ser olhado. Assim, foi só a vontade? Um chute e um gol. Não, eu acho que a vontade prevaleceu. Eu acho que a gente toda hora critica o time do Corinthians, que não tem muito... O Corinthians, gente, o Corinthians ganhando do Flamengo é espetacular, maravilhoso. Serão 11 dias agora que o time vai ter um certo tempo para trabalhar, vai ter um pouco mais de tranquilidade, mas faltam ainda 5 vitórias e 5 empates. O Corinthians não está salvo porque ganhou do Flamengo, não. Faltam 5 vitórias e 5 empates. Tem muita coisa para ser construída no time do Corinthians. O torcedor está querendo mais, está querendo ganhar 7 em casa. Foi o discurso a partir dessa guerra. É muita coisa. Sim. Porque são 7 jogos, faria 21 pontos. Mas tem Palmeiras para pegar em casa, Vasco, Cruzeiro, Mas a gente também Inter, não falava que precisava de um jogo para ser a virada? É o que se imagina. Hoje eu estava vendo um comentário de alguém, eu acho que aqui mesmo no programa, será que o fato de parar agora
é ruim pro Corinthians porque deu uma animada. Não, calma, não tá vindo do embalo de 4, 5 vitórias. Tá vindo de um grande jogo. Na Copa Sim, muito mal contra a Juventude, jogou muito mal. Tá vindo de um grande resultado. Mas acho que não, com essa lesão que você disse aí, que pode curar em 10 dias, porque o Yuri... 2 semanas. O Yuri tá expulso. Eu acho que... O Yuri tá fora do próximo jogo. Mas o que o filho do Ramon falou também faz sentido, assim, uma hora tinha que dar um pouco de sorte. Machuca um cara com 5 minutos, o Yuri, que era reserva, entra e faz esse cruzamento. A bola começou a entrar, porque teve jogos que o Corinthians podia ter feito um placar melhor, etc e tal, e a bola tava ruim de entrar. Ontem, aí o cara machucou, pô, mas o cara vai ser titular, novo centroavante, quem sabe vai resolver nosso... Aí o Yuri vai e faz esse cruzamento, que aí eu concordo um pouco com o Tite, né? A gente tem que dar mérito pro outro time que faz a jogada. Ah, então o Davi Luiz tinha que cortar? Tá bom. Então, o cara não tinha que pôr a mão lá, não ia ter o gol do Pedro. Então, o Davi ia cortar o gol com o passe do Garro. Ah, mas quando o Arrascaeta enfia uma bela bola e sai o gol do Pedro... O Davi não, Mauro. O Davi não, mas o restante do time podia estar melhor posicionado. E qual jogo? Qual? Na bola do gol. No lance do Yuri pro Thales Magno. Ah, no primeiro? É. Não, todo mundo podia. Antes, quando o Zinho saiu daqui, a gente já comentou, o Flamengo contratou o técnico da Ferroviária para cuidar só da defesa. Naquele recorte que você mostrou, de 10 jogos, do tem Flamengo? 11 Sim. gols sofridos. Um a mais do que gols marcados. E provavelmente uma meia dúzia ali de bola cruzada ou parada, que é a pergunta que o Tite ouve toda hora, e ele até chamou alguém para corrigir isso. Agora, enfim, tem gols que acontecem também porque o outro time cria, mas não quer dizer que o Flamengo não... Vou dizer que facilitou, o Corinthians está com muita vontade, mas o Corinthians esperava ter um adversário diferente pela frente e realmente não teve. O Flamengo muito apático perto do que se espera com os nomes que estavam em campo. Ah, o Flamengo reserva. Faz muita falta quem está de fora, faz. Mas quem está dentro tem bola para jogar melhor, é isso. Tem muita bola, olha o time, gente. Que isso. Gerson, Pedro, Luiz, o próprio Davi, Fabrício... Pô, é um baita time. Pulgar, que jogou meio tempo. Sim. Mas é um baita time ainda assim. Entendeu? É um time, como disse o Pascoal, melhor do que o Corinthians que se apresentava do outro lado. Mas aí pesou vontade, disposição. Um time meio que assistindo e outro morrendo de vontade de jogar. Se a gente fizer um cara a cara, né, de quem estava em campo ontem, é interessante. Ozinho, assim, eu entendo, obviamente, o que você está dizendo das falhas defensivas. Eu concordo com você, porque não é o primeiro jogo. A gente está vendo nos últimos 10 jogos mais gols sofridos do que marcados, e isso, para mim, é inaceitável para um time que tem a qualidade individual, a qualidade técnica que o Flamengo tem. Mas, do outro lado, eu não sei se foi só vontade, assim. O Ramon precisava de um jogo para retomar a confiança. E talvez ontem ele tenha conseguido isso. Não, assim, a gente estava falando primeiro da parte do Flamengo, claro, né? Da falta de interesse, não é interesse, assim, essa pegada, né? Essa coisa de você entrar para um jogo... Falta de intensidade. É o clássico, a gente está falando de Flamengo e Corinthians, né? As duas maiores torcidas do país. O Flamengo brigando pela liderança do campeonato. O mesmo empenho que o Corinthians teve para fugir do rebaixamento, o Flamengo não teve para brigar pela ponta do campeonato. Se ele olhar que o Fortaleza, que era o líder até o momento, tinha perdido. Foi para o vice-líder. Mas o Flamengo encurtaria se vence o jogo. Enfim, mas falando do Corinthians, o Corinthians fez a sua parte. É um time que a gente... Tanto é que ele está brigando para não cair. Se fosse um time brilhante, maravilhoso, a gente estaria falando numa outra posição do Corinthians. Então, essa aplicação, esse empenho, essa concentração para um jogo decisivo foi fundamental para o Corinthians vencer. E aí apareceu qualidades. O Garro, se o Flamengo deu espaço, se o Flamengo não observou isso, o problema é do Flamengo. O Garro fez a sua parte. Flutuou nas costas dos volantes, entre a zaga do Flamengo e os volantes. O Pulgar, o Léo Ortiz, são dois volantes mais de marcação do que jogo, do que sair para o jogo. Tem boa técnica, são bons jogadores. Mas a função, primeiro deles, é marcar o camisa 10 do time adversário. Pelo menos era assim que eu pensava. O César Sampaio, pega o camisa 10 dos caras, não deixa o cara jogar. Ele vai flutuar aqui nas costas minhas e do Mazinho, você que tem que pegar ele. Não sou eu
o meia que vou ficar olhando para trás pro camisa 10 do time adversário. Então o Pulgar e o Léo Ortiz não tem que entregar pro Gerson marcar, né? Não é pro Bruno Henrique marcar. O Pulgar e o Léo Ortiz ficaram olhando o Garro jogar. E o Garro, com qualidade, com boa técnica, bom jogador que ele é, livre, dentro de casa, no dia da festa, deitou e rolou. Então apareceu sim o camisa 10 que jogou muito bem, o Thales está num momento muito bom, artilheiro, fazendo gols, bons números, o garoto está empolgado, está feliz, foi pro banco ali, botando gelo, ficou cantando com a torcida do Corinthians, né? Virou torcedor no banco de reserva. Era um momento de alegria e de festa e o garoto encaixou no time, tá entrosado com a torcida, tá chamando a torcida. E eu achei legal o seguinte, o Romero, que muita gente não dá tanto destaque para ele, estava no banco. Você viu ele entrar de bico, viu ele entrar chateado, entrou correndo, brigando, não é só o gol não. Tirando a concentração dos jogadores do Flamengo, entrando na mente dos jogadores do Flamengo, segurando a bola quando tinha que segurar. Entrou bem no jogo o Romero, entrou bem mesmo. Ele foi decisivo para mim naquele momento do jogo, da virada, e depois com a experiência para ir minando o jogo e segurando o jogo e usando experiência contra os jogadores do Flamengo. Então, assim, o Corinthians com essa postura, agora é aquela coisa, vai ser assim sempre? Vai continuar assim? Com essa determinação, com essa pegada, com essa aplicação e com a boa organização tática que o Ramon deu para o time ali, o posicionamento dos seus jogadores, cada um cumpriu 100% o que tinha que fazer. E por isso o Corinthians venceu merecidamente. Me dá os números do Romero aí quando ele entra em campo, por favor, pra gente até fazer essa avaliação, né? É um jogador que muitas vezes a torcida critica, não pega entrou no pé, de bico, mas o técnico falou que ele tava pé da vida porque ele tava na reserva. Tava no banco. Mas eu acho que é um direito do jogador, sabia? Eu não gosto de jogador que fica satisfeito com reserva. Claro. Ele só não pode transparecer isso quando ele tá jogando. Jogador que não gostava de sair também. Tinha jogador que sai igual o Pato Donald, né? Ô, bicão, hein? Crisan? Não. Seu Crisan? Esse saía. Eu não Olha aí, ó. A gente ótimo. tá vendo, Mauro, os números do Romero. Ele entrou muito bem no jogo. Eu acho que, assim, por mais que ele não seja brilhante tecnicamente, dentro de tudo isso que a gente tá falando de empenho, ele funciona. O Zinho matou a charada. Além do gol, ele jogou muito. Ele matou o jogo. Ele ganhou uns 10 minutos do jogo caindo, ele deu chapéu, ele deu caneta, ele punha o corpo para escorar, ele corria para marcar, e os caras vinham nele, ele já caía, e aí fez uma cera paraguaia. Por sinal, ele desta vez não foi convocado para a seleção do Paraguai, ele que normalmente é o artilheiro da Arena, fez mais um gol no dia do aniversário. Sim. Acho que são 34 gols, daqui a pouco o Fabrício confirma pra gente, não é? 34 gols na Arena. E aí, assim, impressionante, ele ganhou vários duelos, pegava e escorava os caras, ele fez uma cera que o Corinthians estava precisando, né? Porque o Corinthians fez isso depois de constrói o resultado. Isso que eu vou te falar, porque o Corinthians não estava acreditando. Pô, 2-1 pra gente, e agora? Vamos segurar isso aqui. Por sorte, pegou pela frente um time que tem talento, mas não estava inspirado. E as mudanças que o Tite faz no segundo tempo, aí o nível cai. Se você olhar quem entrou em campo, aí é do nível dos caras do Corinthians. Pode pegar 4, 5 ali, tirando o Alcaraz que foi expulso. Olha os meninos. É tudo menino. Quem é que entrou lá? Para resolver, assim, ó, tem... Diferente. Muito diferente. O banco era um banco de meninos. E aí entram no jogo que está perdendo e tal, aí eles não conseguem fazer a diferença. O mais experiente que entrou, acho que foi o Alan. Entrou o Alan, o Matheus Gonçalves, o Alcaraz e o Carlinhos. Ok. A comparação. Carlinhos. E o Wesley. E o Wesley. A gente nunca sabe quem é o titular, é mais ou menos, hein? O Wesley é igual o Mateuzinho. O Carlinhos não joga de centroavante no Corinthians. Não joga. Era do Corinthians. Não, mas não joga. Não, entendeu? É outro nível. Não estamos falando de Pedro para outro. É outra história. E o outro, o Matheus, é bom menino? Mas o Corinthians tem uns bons meninos que nem o Matheus. Tem o Rian que entrou e entrou muito bem. É isso que eu quero te falar. Aí sim, se tivesse toda a cavalaria jogando, agora eu vou tirar o Arrascaeta, quem eu tenho aqui? Mas é o melhor elenco, pô. É o melhor elenco. Todos os jogadores que entraram no jogo seriam titular no Corinthians. Não seriam. Esses de ontem não seriam. Se tivesse com todo o elenco, os que mas entrassem... o amigo aí do seu lado aí fala isso. Eu sei, mas faltou elenco. Não é que faltou elenco. São bons meninos, repito, e tal, nada contra, o Carlinhos, etc. Mas é outro nível, entendeu?
O Corinthians olha e fala, bom, isso aqui... Não é disparado. Isso aqui... O melhor elenco até mas o coletivo do mas Flamengo não joga tá ajudando, tal qual. não. Ele é o maior elenco e melhor elenco da América do Sul, mas não joga como o melhor elenco da América do Sul. Olhou pro banco, não resolveu. Ontem não resolveu. O elenco ontem não ajudou a mudar o jogo. Não joga tal, como diria meu avô, tal e qual. Não joga como é. Deveria jogar melhor. E quem não tava joga. no banco do Corinthians entrou e resolveu. Ganhou o jogo. Então, aí eu vou Isso. perguntar de novo. Não tô querendo induzir resposta de ninguém, não, mas eu vou perguntar só mais uma vez, assim, isso não tem a ver com treinamento? Isso não tem a ver com quem comanda esse time e Isso tem a ver dispõe com essas muitas peças? situações. Olha, eu Ontem não sei tinha como meia. estava o ânimo do Tite também ontem. Pro Tite era um dia muito especial reencontrar o Corinthians. Ele fala lá que foi xingado e elogiado, etc. Óbvio que eu não vou ser leviano de dizer, não, pro Tite, ele queria ganhar, queria. Mas assim, era um dia impactante para ele também. Você acha que pode ter mexido com ele e voltar à arena como treinador você de viu? outro clube? Eu acho que ele deixou mais o Matheus ali na beirada do campo, assim, para gritar, para fazer, para não sei o quê, para ele não se expor muito, entendeu? E não sei até que ponto isso influencia no time. Agora, volto a repetir, o banco de ontem não era de quem tem o melhor elenco das Américas aí, como diz o Pascoal. Não eram os caras que iam entrar e mudar o jogo. Deixa eu aproveitar para ouvir o Tite, então, para saber se o Zinho vai concordar com essa teoria do Mauro. Claro que a gente não tem como afirmar nada lógico, disso, né? claro. Mas ele fala sobre esse Era um dia retorno especial, à né? Neoquímica Arena depois do jogo. Também é perguntado, né? E aí responde sobre isso. Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos que eu recebi. Não, minha mãe não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza e nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado. Ele é a respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe. Essa mamãezinha está lá, deixa ela quieta, me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe, não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma, não teve. Faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. Rosinho, se ele sentiu, eu não sei, mas animado ele não estava, não. Ele perdeu o jogo. Não, mas assim, o que ele falou ali, assim, eu acho que ele foi correto, né? Não tem como ele apagar a história que ele tem no Corinthians e a gratidão e tudo que ele conquistou. Mas ao mesmo tempo ele diz que está muito feliz de estar no Flamengo. Assim, cara, de praxe falou, tá certo. Eu tenho certeza que o Tite queria ganhar o jogo. Sim, Agora, sim. emocionalmente, claro, o cara volta num local que ele ganhou muito, vai ter o contato com pessoas que ele trabalhou. Eu vivi isso que ele está vivendo, né? Quando eu vim jogar contra o Flamengo, quando eu saí do Flamengo, é claro que é um momento diferente. Caramba, eu pisava no Maracanã com a camisa do Flamengo toda hora, todo dia. Então é um jogo diferente. Mas eu queria ganhar do Flamengo. Lógico. Né? E você tem que estar, como ele falou, muito bem preparado para a paixão que é o futebol. Eu concordo assim, não pode ter agressão, cuspir, jogar nada. Agora, o torcedor é a paixão. O primeiro é o clube, né? As pessoas passam. Há uma admiração, há um respeito. Acho que o Tite merece esse respeito, torcedor corintiano. Não veio para o Corinthians agora. Ele tinha uma proposta melhor, um trabalho melhor, uma oportunidade melhor para conquistar. É profissional. O profissional tem que saber separar isso. O torcedor, ele tem que entender que ele vai lá, alguns não vão gostar, vão xingar, vão vaiar, né? Não pode ter uma agressão física. Isso aí perde toda a razão e aí tem polícia para isso. Então tá no meio do futebol, nessa cultura do futebol, nessa loucura que né? Você é profissional. Você tem que defender o local que você está, que você é remunerado e que você tem que respeitar. É o que ele está fazendo sendo treinador do Flamengo.
Mas, do outro lado, o cara não vai entender isso, porque é a paixão dele, é o entretenimento dele, é o clube dele, né? É o momento que ele tem de colocar para fora todas as coisas, todos os seus sentimentos. E o profissional tem que trabalha nesse meio, tem que saber conviver com isso, tem que ter inteligência emocional para conviver com isso. E o Tite acho que levou bem isso. A gente está vendo aí, enquanto o Zinho está falando, as imagens da festa, né? 114 anos ontem. Agora, do tem muito Corinthians. simbolismo na... Discussões aí já são bem no final, não é? Sim, O Corinthians isso aí já é o com final do 2 jogo. a mais, acabou. tal, Passou 2 a daí e menos, acabou. mas não era o caso. Mas o que eu digo assim, não é assim que o Emiliano entende. Porque a entrevista dele depois do jogo... É isso aí, nação. Tá então o debate falando aí sobre esse momento difícil que o Flamengo tá passando. É um momento difícil, sim, porque o Tite não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. Isso é notório, não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. A situação tá começando a ficar complicada porque é reta final de campeonatos como Copa do Brasil e Libertadores. E no Campeonato Brasileiro não pode vacilar. Do jeito que nós estamos, vacilar nesse momento é uma situação de você jogar o Campeonato Brasileiro fora. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho trazendo a melhor informação para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.